Boa noite a todos, sejam bem-vindos, os encarnados, os desencarnados e os que assistirão na internet. E a gente agradece a presença de vocês e estamos pedindo, solicitando que vocês nos ajudem a divulgar esses conteúdos, esses estudos que estamos fazendo. Muitas vezes nós não damos tanta importância ao que é falado, porque estamos às vezes mergulhados na doutrina, mergulhados há muito tempo, mas às vezes tem corações sofridos, desamparados, desorientados, e às vezes uma simples palavra que a gente julga ser simples vai chegar como um bálsamo, como um farol, como um incentivo, como um norteador para a vida desses corações sofridos. Então, pedimos que vocês compartilhem com seus familiares, com amigos, né, com pessoas que gostem e que estejam precisando de conteúdos assim. A missão da SEJA, dessa casa e bem também de outros celeiros de trabalho com a espiritualidade, outros celeiros religiosos, mas essa casa tem a missão de ser um porto seguro, onde nós, e agora eu estou trazendo aqui o meu depoimento, ancoramos semanalmente para reabastecermos o nosso espírito, para sermos amparados um pouco pelos benfeitores espirituais. Jesus está há 2000 anos como nosso modelo e guia e nós ainda diariamente tropeçamos. Então precisamos nos reabastecer nesse celeiro de bênçãos que é a doutrina espírita, porque ela é norteadora, ela nos ajuda a entender a boa nova trazida por Jesus. E este é o motivo pelo qual a gente volta sempre aqui. Alguns voltam 3 vezes por semana, 4 vezes, 2 vezes, mas a gente volta toda semana. E voltar ao celeiro de bênçãos é importante, sempre foi, principalmente nos tempos atuais. Busque um local onde você vai assentar um pouquinho para ouvir, para tomar um passe, para trazer as suas dúvidas, para escutar novas recomendações, muitas vezes trazidas pelos bons espíritos. E nós resolvemos dedicar esse mês todo de março ao estudo da lei de adoração. Hoje é a 3ª semana, então quem está nos acompanhando pela internet pode ver, procurar, que nós já temos 2 reuniões com conteúdos e vamos até o final do mês pegando enfoques diferentes da lei da adoração. E é impressionante porque a gente estuda sempre e o assunto nunca se esgota, porque o sol nasce todos os dias, mas ele nasce diferente. A gente amanhece todos os dias, mas a gente amanhece diferente. E cada vez que a gente vai crescendo, evoluindo, se aprofundando, a gente vai tendo outras percepções a respeito da lei de adoração e como os outros conteúdos. E eu trouxe para mostrar para vocês, existe um livro que foi psicografado pelo espírito de Joana de Ângeles através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, Leis Morais da Vida. E a primeira lei trazida e trabalhada aqui por Joana de Ângeles é a lei de adoração. Vários aspectos, na família, na sociedade, os benfeitores. Então é um estudo bem interessante. E quando nós falamos de lei de adoração, nós não estamos falando somente sobre religião. Nós estamos falando de algo que acontece há muito tempo na vida do ser humano. Lá nos primórdios, né, na idade primitiva mesmo. Todo mundo sabe que naquele tempo que as residências eram as cavernas, né, aqueles homens, aqueles seres ainda rudimentares, eles percebiam a natureza com assombro,
porque eles não dominavam o que acontecia. Olhava para o céu, as estrelas que mudavam de posição, o sol, aquela luz intensa que ora sumia, no outro dia aparecia, as chuvas, o fogo, os nascimentos, as mortes. Então eles sabiam que existiam alguns acontecimentos no seu entorno que eles não dominavam e que era mais poderosos. Essa força que movia esses acontecimentos era mais forte e além da vontade deles. Então, nisso, como era um consenso, imagina um incêndio de uma floresta que veio por um raio, que caiu. Então, existe uma força. Quem sabe essa força pode nos proteger, melhor nos proteger, né, do que nos tornarmos inimigas dela. Então, já era o trabalho divino na intuição rudimentar daqueles seres. E eles começam a reverenciar aquela força como um ente supremo, né? Então é o primórdio da adoração. E o tempo vai passando e vai havendo modificações. Aquela intuição daquela força suprema não os abandona. Aquilo os acompanha. E vai aparecendo costumes, rituais. Eles começam a ter uma cultura diferente quando acontecia determinado fenômeno. Então a gente está vendo, vão começando a aparecer as tradições, e eu estou passando aqui pelos séculos e séculos e séculos e séculos, as religiões, as igrejas, os costumes, os hábitos, e isso foi passando de geração em geração, de DNA em DNA, né? Alterando aquilo no psiquismo, é arquetípico daquela humanidade passada, primitiva, que foi avançando com o passar do tempo, até chegar nos nossos dias de hoje. Então, se nós pararmos para pensar, no nosso DNA tem toda a história da humanidade. Os medos, os hábitos, os costumes, né? As tradições religiosas. E talvez muitos de nós tenhamos hábitos, falamos palavras, comungamos algumas questões religiosas e às vezes porque foi ensinado para nós. E não porque a gente sabe de fato o significado daquilo, né? Então eu estou trazendo a coisa para que a gente possa entender como que nós fomos nos habituando e como que o nosso comportamento foi moldado em relação a essa força mística, sagrada, né? Poderosa. E aí, gente, o que acontece? Chegou no momento que nós começamos a repetir condutas, muitas vezes atavismos religiosos, sem compreender realmente por que nós estávamos ou estamos fazendo e repetindo essas coisas. Então, mantemos muitas vezes hábitos que nos foi passado gerações até chegar nos nossos dias. Então surge uma pergunta que eu queria trazer aqui para nós. Será que tudo isso que aconteceu desde os tempos primordiais nos ensinou ou nos preparou para a verdadeira oração? O que é que vocês acham? Para a verdadeira oração. Né? Começou lá do medo do trovão, do medo do... Né? E olha, gente, não tem nada errado, está tudo certo, porque fomos criados simples e ignorantes, por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Porque nós estamos evoluindo, não é que nós estamos fazendo errado, nós estamos fazendo o que a gente dá conta ainda.
Mas primeiro a gente cresce no conhecimento. E aí, com o conhecimento, a gente pega como estrutura para mudarmos a nossa conduta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, vos libertará. Eu pergunto, nós temos o domínio da oração? Quem é que garante que tem o domínio da oração que faz? O que é ter domínio da oração? É ter certeza que ela foi efetiva? A gente tem? Difícil, não é? Não, porque nós não fomos educados para isso, porque não tinha quem soubesse para nos educar. A doutrina espírita está nos ensinando agora. Por quê? Vamos abrir um parênteses. Quando eu vou conversar com um estrangeiro, uma pessoa de um outro país, que eu não sei a língua dela, e nem ela conhece a minha, mas eu preciso conversar com ela e vice-versa, o que nós precisamos fazer para que a gente possa se entender? Temos que ter algo em comum. Então vamos pensar, será que existe uma língua comum entre nós duas, né? Então vamos pegar como exemplo, ok, está uma pessoa lá na Holanda ou na China, eu estou aqui. Eu não sei falar holandês, nem chinês, nem japonês. Nem o hindi, né? Lá na Índia. Então vamos falar o inglês, que é uma língua mais universal. E aí dá para a gente se comunicar. Então eu preciso conhecer o interlocutor. Dá para comunicar, você já pegou aí, né, Cláudio? Eu preciso conhecer o interlocutor. Vamos voltar para o tema. No caso da oração, como que se chama o interlocutor? Deus. Do ponto de vista dele, eu, né? Somos os dois que estamos dialogando. Nós precisamos conhecer o interlocutor. E Kardec, esse abençoado, que era um pesquisador, ele não acreditava nos fenômenos mediúnicos no início e foi convencido de que eles realmente eram verdadeiros pelo processo da pesquisa científica que ele desenvolveu. Então, ele faz a primeira pergunta no Livro dos Espíritos. Que é Deus? E olha que interessante, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. Porque se ele tivesse perguntado quem é Deus, quem nos remete à ideia de pessoa. Então, quando a gente vê sem crítica, mas análise, porque a nossa fé tem que ser raciocinada. Quando nós enxergamos escrito numa faixa, Deus é fiel, fidelidade é atributo de ser humano, não é de Deus. Ele é tudo. Aí vocês podem perguntar, então quer dizer que Deus não é fiel? Fidelidade é atributo de ser humano. Seria a mesma coisa se Kardec viesse e perguntasse, quem é Deus? E ele não fez isso. Que é Deus? E aí, isso está na primeira parte do Livro dos Espíritos, e ele organizou essa pergunta de maneira muito cuidadosa, porque a diferença entre que e quem é brutal, né, gente? É assim, angelical, né? Quem somos nós? E que é algo que nós não sabemos o que é. E os Espíritos respondem. Eles nos convidam a compreender Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando a gente vai aprofundando nas perguntas do Livro dos Espíritos, as perguntas que Allan Kardec vai fazendo aos Espíritos, eles não aprofundam nas respostas, porque nós não temos alcance ainda. É como se a gente pegasse um bebê recém-nascido ali no berço e fosse falar sobre geometria analítica com ele, adianta? Não. Nós vamos falar de leitinho, de dormir, não é?
de carinho, de arrotar, etc. Então, gente, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Maravilha. Então, agora eu já conheço o interlocutor. Ele não é uma pessoa, ele é uma força, é uma inteligência. E como que eu vou conversar com essa força se eu desconheço o que é? E os espíritos vão nos orientar nas respostas, e nós vamos chegar lá. Então, mas antes da gente chegar ali, nas respostas, eu queria fazer um exercício com todos nós. Um exercício para que a gente possa perceber por onde anda a nossa condição de percepção de oração, tá? Não é com o objetivo de julgar, nada disso, mas para que a gente possa compreender. Então eu vou perguntar aqui e vocês vão responder mentalmente. Quem já se sentiu frustrado depois de orar e ter sentido apenas silêncio? Comigo já aconteceu. Orei, parecia que eu estava falando num túnel com uma saída super longe. Nem o eco eu não escutei. A voz se perdeu lá. Já aconteceu com vocês? Já. Quem já se pegou em algum momento da vida exigindo alguma coisa em oração, sutilmente, como se estivesse tentando convencer Deus de que aquilo era realmente necessário? As promessas, gente. Olha, se acontecer aquilo, eu vou fazer um negócio astronômico, né? Uma penitência muito grande, mas tem que ser daquele jeito, senão não vou fazer penitência não. Gente, quantos de nós, não é? Quem já tentou fazer uma espécie de negociação com o céu? Por exemplo, se isso acontecer, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Né? Se nós recebermos mais costureiras para costurar enxovalzinho, vou fazer enxovalzinho até as coisas melhorar. E tem que fazer, porque gestante tem, né? E quem já terminou uma oração com aquela sensação íntima de dúvida? Será que alguém escutou? Será que pelo menos amigo espiritual tinha? Meu anjo de guarda, então. Não precisa ser um amigo espiritual lá da Seja, não. Meu anjo de guarda. Já aconteceu, né, gente? Por quê? Porque nós desconhecemos ainda a natureza de Deus. E não sabemos nos portar para orarmos. Então vamos aprender juntos. Isso é muito comum e acontece com todos nós, tá? Muitas vezes porque nós aprendemos a pedir e negociar, ao invés da gente buscar compreender e nos alinharmos com a natureza divina. Essa é a questão, aprender a nos alinhar a Ele. Então, vale a pena a gente parar, eu vou deixar isso para casa para vocês, parar para refletir como é que cada um de nós, qual é a relação que cada um de nós tem com a oração. Como é que a gente ora, não é? Então, seguimos. Por que que a prece não muda Deus? O nosso tema é lá. A prece não muda Deus. Por que que a prece não muda Deus? Porque Deus é a lei. Ele é a própria lei. Ele é o dono da lei. Ele é imutável, está lá. Pergunta no Livro dos Espíritos quais são os atributos. Não dá, eles respondem, não dá para nós falarmos todos, porque vocês não têm experiência. É como se eu falasse do mar, do oceano, para uma pessoa que só viveu no deserto.
Então não dá para falar tudo, mas deu para falar o que nós conhecemos. Ele é soberanamente justo e bom, é imutável, é amor incondicional e constante. Então Deus não muda na hora das nossas orações. Nós temos, a gente tem uma amiga que fala assim, ela de vez em quando dá umas descarregadas na sinceridade dela, falou assim: eu estou cansada de conviver com religiosos materialistas, porque eles acham que Deus é nosso mordomo. Né? Então, nós precisamos de prestar atenção se não estamos transformando Deus num faz-tudo para nós. Né? E Deus não muda de ideia. Ele nos ajuda a mudar de posição. Então, muda quem ora. Deus não, muda quem ora. E Ele nos ajuda a mudar de posição. Como? Através das leis imutáveis, das leis perfeitas, né? Que segura o universo, que conduz tudo, que conduz os seres que estão dentro do mar, que conduz os planetas, as galáxias. E por que não nos conduziria? Somos esses serizinhos assim, andando igual formiguinha em cima dessa terrona, né? Claro que nós estamos debaixo das leis divinas também, sob a atuação dela. Então, como que nós vamos nos valer corretamente da oração? Como que a prece muda quem ora? Então, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 658 e 659, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Os Espíritos respondem para Kardec que orar é pensar em Deus e dele se aproximar com o coração. Quando eu falo aproximar com o coração, normalmente nos induz a questionar com o que normalmente nós aproximamos de Deus. Com palavras só. Palavras sem alma, né? Então é preciso que a gente use as palavras se quiser, mas que a gente aproxime com o coração, com sentimento, tá? Também está no Livro dos Espíritos, e eles falam, a prece é sim um ato de adoração. Ah, então quer dizer que fazer a oração, rezar, orar, fazer a prece é um ato de oração? Sim. Mas precisa ser uma oração que traga um estudo de si mesmo. Então, eu estou orando, mas eu preciso de ter uma visão honesta de mim. É o conhece a ti mesmo, né? Então, tá indo, gente? Estamos fazendo uma escultura juntos, né? Então, é levar o pensamento a Deus através do culto ao bem e do amor. Então, as boas ações valem mais do que palavras. Como que é que o mudo vai rezar se ele não sabe falar, se ele não consegue falar? Boas ações. Porque as palavras, sim, as ações, sim, e os pensamentos também geram um campo magnético em torno de nós, propício e propenso a fazer uma boa conexão com o Criador, quando é positivo, quando é ligado ao bem e ao amor. E aí, gente, vem Mateus, né, o discípulo, no capítulo 6, versículo 6. Então ele escreve assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É difícil esse versículo? Não muito, né? Mas o gostoso disso é a gente escarafunchar. Então vamos
vamos mexer nesse versículo. Vamos aprofundar nele. Então ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Onde é esse aposento? Quem veio na semana passada já sabe, né? Quem não matou a aula, né? É o coração, né? Aí eu estava lendo, estava pesquisando, as casas no tempo de Jesus, lá naquela região, elas tinham quartos sem janela, que muitas vezes era para guardar alguma coisa, mas a maioria das vezes era para eles orarem. Por isso que Jesus trazia coisas da cultura deles para gerar as parábolas, para gerar os ensinamentos. A gente já viu isso em outras parábolas, né? Então, entra para o teu aposento e fechando a tua porta. Então, esse aposento é o silêncio no silêncio do coração, bem intencionado. No silêncio. Por que no silêncio? Porque é necessário a gente calar o barulho interno. Se nós pararmos de falar aqui, vocês prestarem atenção, vai escutar a conversa lá dentro. Não é? Parecendo que tem umas falinhas lá dentro, né? Uns pensamentos que vêm com som, como se alguém estivesse falando, uma lembrança e tudo. Então é necessário parar tudo, porque existe dentro de nós uma confusão de muitas Dáfanes, de várias experiências, de arquétipos, de sombra, de virtudes que não foram descobertas ainda. Está um panelão cozinhando lá dentro, né? Lá no inconsciente. Então é necessário silenciar. O que significa fechar a porta? Olha só, se tiver um barulho muito grande ali fora e eu quero silêncio e sossego aqui no meu aposento, o que eu faço? Eu interrompo o meu contato com as coisas lá de fora, com o barulho lá de fora. São outros interesses, são outras coisas. Então nós precisamos de fazer isso diariamente. Fecha a porta, deixa o burburinho, a agitação lá de fora, às vezes é do trabalho, às vezes problemas familiares, às vezes preocupações, às vezes uma questão de saúde, um exame, um médico, o que você escutou, um comentário de infeliz de alguém que está precisando. Todo mundo, espera um pouquinho, vou só dar uma fechadinha aqui na porta, só um instante, porque eu preciso de me reabastecer. E vou entrar em contato com o meu Criador, o meu Pai. E ele ainda fala que vê o que está oculto. E muitas vezes ele vê o que está oculto e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Que vê o que está oculto de quem, gente? Do outro lado de fora? Não, de nós mesmos. Ele sabe do que está oculto dentro de nós, do que nós ainda não percebemos, no nosso jeito de ser, no que trazemos de lastro dos nossos antepassados, das outras existências, dos hábitos familiares, né? Que é muito difícil. Se eu parar aqui para perguntar, cada um fala para mim se você tem um trauma. Pode ser que quem tenha feito terapia fale, eu já estive em análise e tudo e eu já identifiquei esse. Fala outro. Eu vou ter que parar para poder pensar, voltar no tempo. Ele vê. Não é oculto para ele. E a recompensa? Qual é a recompensa de nós deixarmos vir à tona o que ele já vê, para que nós possamos ver também no silêncio? Intimidade com o Criador. Olha aí, a oração tomando outro rumo. Eu entendendo o meu interlocutor. Transformação. Opa, eu não tinha percebido isso em mim. Será que eu reagi daquela maneira por esse motivo?
Então, é assim que a gente vai tirando camadas e vai mergulhando cada vez um pouquinho mais para dentro da gente, né? Respostas, direção, então essa é a recompensa. Quem daqui que está nos ouvindo nessa sala, encarnado, desencarnado e audiência da internet, não gostaria de ter uma direção clara para a própria evolução? Ó, vai por ali. Mas os espíritos nos inspiram. Levanta o sofrido. Não valorize as coisas ruins que você vê no meio do caminho. Faça o bem incondicionalmente, não é? Com amor. E a gente no início vai fazendo meio que forçado. Ah, meu Deus, mas não vai ter outro jeito, é assim que tem que ser. Como se a gente estivesse empurrando um carro que está estragado. No início o carro é pesado, não é, gente? Quando a gente vai empurrar carro. Mas depois a gente empurra ele com mais facilidade, porque ele pega o embalo. A gente acostuma e aprende a trabalhar no amor e no bem. Nas frases decoradas, na aparência exterior, a gente não vai conseguir fazer conexão com Deus. Mas na profundeza, é desnudar-se perante Ele, perante si mesmo, só. Porque na hora do desencarne, na hora de prestar contas, é a consciência. Mais ninguém. A porta é estreita porque passa um de cada vez. Né? Eu não passo com a minha família, com os meus amores. Né? Não quero, não vou. Se eu vou, não tenho que levá-los comigo. Mas eu preciso de passar e cabe um de cada vez. Então, gente, a prece muda. Quem ora, por quê? Porque ela reorganiza o nosso pensamento. Vocês concordam? Reorganiza o nosso pensamento. Se nós entrarmos desnudados para uma conversa sincera com o nosso Criador, a gente vai ver que tem horas que a gente podia ser menos. Menos, né? Menos. Ou então, mais. Por que você não se apresentou? Esses dias eu escutei um negócio que falei assim, nossa, eu não tinha pensado assim. A outra pessoa pensou, claro. Eu falei, não. Que lucidez, né? No estalo. Mas é assim. Nossa, eu já rodei. Não achei a solução. Ela falou assim, é assim. E eu acho que ela está certa. Por que a prece muda quem ora? Porque a prece acalma o sistema nervoso. Levanta a mão aí, quem já se acalmou depois de uma oração fervorosa. Acalma, gente. Porque os espíritos escrevem, talvez a gente não tenha evidência, nós não estamos sós. A gente acredita que tem obsessor do lado da gente, mas também tem os benfeitores, né? Não estamos só. A prece nos muda porque ela nos ajuda a mudar o foco do medo para a confiança. Por que a prece muda quem ora? Porque ela nos torna mais humildes. Tem hora, gente, que não tem jeito, a gente tem que vergar mesmo e falar. O que não tem remédio, remediado está. Senhor, me dá força para suportar isso. Eu fiz tudo que eu podia, que eu imagino que eu podia, mas eu não consigo fazer um pouco mais do que isso. Porque muitas vezes não depende só de mim. Ou às vezes eu estou debaixo de uma lei de causa e efeito, colheitas. Né? Nós vamos chegar ali isso rapidinho. Nos muda porque nos ajuda a aceitar o que não podemos controlar. O que a gente pode controlar? Essas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa boca, né? As nossas atitudes. Isso nós podemos controlar. Agora, o efeito, não, porque o que eu estou falando aqui cai no coração de cada um, e no meu também, de maneira diferente. Vai dar um efeito totalmente diferente. Eu não controlo, né? Mas eu controlo, eu preciso controlar o que eu falo.
Então, quando eu oro, eu reorganizo o meu mundo interior. Então, eu diminuo os impulsos negativos, eu saio da reatividade, porque eu sei que tem um ser supremo, causa primária de todas as coisas, ele tudo sabe, tudo vê, permite ou não, né? Eu amplio as minhas perspectivas. Olha, não é para agora, vai ser para depois. Eu vou continuar fazendo a maneira que o meu coração consente. E cabe a Deus o que vai acontecer depois. E quando eu oro por alguém e ela morre mesmo assim? E aí, eu não fui atendida? É? Às vezes a salvação daquela pessoa é... Às vezes a salvação, né? Nós estamos vivendo uma situação de uma pessoa que não aceita a morte de um parente, né? Eu rezei tanto, então minha oração não valeu de nada. Valeu! Mas e o karma? O trajeto espiritual daquela pessoa? Não é só o meu. Tem o meu trajeto espiritual. Mas e o dela? Né? Exatamente. Fala alto, por favor. Os trajetos anteriores. Os anteriores. E quando a cura não vem? É aí, novamente, que a doutrina espírita chega como o Consolador prometido. Então, a gente tem outras questões para estudar. Vamos estudar sobre a lei de causa e efeito. Por que a cura não vem? Consequência de alguma atitude, se não for por expiação, que a cura não chegou, é por prova. Nós estamos num mundo de categoria expiações e provas. Não é um mundo de felicidade, é um mundo de aprendizado. Né? É sofrimento, com algumas pausas para a gente... Uma natureza linda dessa, que alivia a sobrecarga, né? Uma terra maravilhosa dessa, pessoas maravilhosas também, mas desafios pessoais bem difíceis. Reencarnação, a imortalidade da alma. Qual é o final de um espírito? Não é morrer aqui. O final de um espírito é a luz. Essa é a finalidade, eternamente iluminado, ajudando o Pai nos orbes a desenvolver outros seres, com outras tarefas que nós nem imaginamos o que vem a ser, porque a gente nunca experimentou. Difícil falar, mas é isso. E as formas de orar? Louvar, pedir, agradecer, através de ações e pensamentos positivos. Intenções das atitudes e merecimento. Está tudo envolvido aí nos resultados. Então, gente, a prece não é para convencer Deus, é para nos alinharmos com Ele. Agora ficou fácil esse título aqui, né? Deus está ali, ó. E aí vem Mateus e fala assim, no capítulo 7, versículo 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é muito inspirador e traz esperança para nós. Ele não falou que é imediatamente, porque essa coisa de pressa é do ser humano. Igual Deus é fiel, Deus está com pressa. Não. As leis estão aí. Quem tem pressa é a gente, quem tem preguiça é a gente, que vai obter, que vai abrir a porta, que vai achar, vai, num certo momento. E aí eu queria contar um caso para vocês, para ilustrar isso aí, que aconteceu com o Chico. Chegou uma mulher, eu vou resumir, tá? Chegou a mulher com tuberculose nos 2 pulmões, com hemoptise, e falou com ele que ela precisava de comprar os medicamentos que estavam na receita.
Aí Chico olhou a receita e falou com ela, nossa, eu não tenho dinheiro e está muito longe da minha data do meu salário de pagamento. Mas Chico, eu estou desesperada, eu vou morrer. O que eu posso fazer? Me dá uma ideia. Aí disse que o Chico parou, pensou, a gente não sabe, né? Quais as conexões que ele fez. Aí ele falou assim, olha, a senhora vai fazer o seguinte, como que a senhora tem que tomar essa medicação? Está escrito aí, são 2 vezes ao dia, são 60 doses. A senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai picar essa receita. Gente, isso é só Chico Xavier, tá bom? Por favor, não experimente isso em casa. A senhora corta em 60 pedacinhos e a senhora vai tomar com água pensando na Mãe Santíssima. Fazer uma oração, pedir a bênção e a saúde que a senhora precisa. 2 vezes ao dia, né? Ela tinha que tomar 2 doses ao dia. Daí 1 mês a dona chega corada. Chega corada e agradecendo a ele, porque ela fez exatamente como ele recomendou e ela estava curada. Está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E vou trazer um caso que aconteceu na nossa família. Uma mãe recebia Divaldo. Eu era jovem, eu estava fazendo conta, eu devia ter uns 18 anos, 19 anos na época. E naquele tempo não existia celular, né, gente? Só existia telefone, interurbano, não é? Vocês lembram os mais velhos aí da palavra interurbano? E eu lembro que eu passei assim, vi uma mãe na janela do quarto dela, falou assim, Divaldo, a televisão já está agendada, o rádio já está agendado para fazer entrevista, era no aeroporto da Pampulha, que ele ia chegar, não existia Confins. E você não me falou que horas que você chega. Eu já estou ficando preocupada, porque já está na hora de sair para te buscar. Daí meia hora, o telefone toca. Alô, Marlene? É Divaldo. Joana está me dizendo que você está aflita, minha irmã. Eu vou chegar tal hora assim, assim, tal hora assim, assim, tal hora assim, assim. E tudo se resolveu. Né? Então, a gente tem muitos casos, né? É a oração feita com intenção. Dizem, inclusive, que a oração das mães rompe as portas dos céus, né? As orações das mães, dos pais também, viu? Podem orar com fervor, porque vai chegar e ainda vai fortalecer as orações das suas esposas, das suas mães, das suas filhas. Muito bem. Então, gente, para que essa mudança aconteça, existem muitas variáveis. Então, as variáveis da resposta divina, precisa de haver disposição interior. E nós vamos pegar o aspecto assim, olha, existe uma emissora de rádio com uma programação que está no ar. Nós estamos escutando essa emissora aqui? Não. Eu só vou escutar a emissora, FM, AM, qualquer que seja ela, vou pegar uma mais comum, Jovem Pan, por exemplo. Eu só vou conseguir sintonizar se eu ajustar o meu dialzinho de frequência, não é isso mesmo, meu engenheiro? Não é isso? Tá certo? Se eu ajustar a frequência. Então, Deus está enviando para nós constantemente. Ele não é aquela inteligência suprema que fica ali, ó, preocupado com a contabilidade, e aí na hora que você resolve falar assim, ó, ela está precisando de mim, deixa eu ver se ela está com a intenção boa, o coração está bom. Não, nós estamos mergulhados, como se fosse uma enorme piscina, que é a vontade divina, o amor divino. As leis estão aí para que a gente saiba usá-las, né? Então, quando nós falamos em
Cadê meu papel? Cadê? Quando nós falamos em disposição interior, nós estamos falando na antena ajustada para a frequência divina. Então, as distrações, as mágoas, uma expectativa fora de propósito. Às vezes a gente está pensando que o negócio vem de um jeito, vai vir de outro. Eu tenho que ajustar, ficar mais disponível. Outra variável é a intenção real. Muitas vezes a gente ora pedindo uma coisa, mas no fundo a gente está querendo é outra. Já sabemos que isso aí não vale. Para Deus, não, porque aí a gente está fora da lei dele, né? Não vai entrar em sintonia. Outra variável é a transformação necessária. Às vezes é preciso que eu mude internamente para que eu consiga captar a bondade, o amor divino. Vou dar um exemplo para vocês. Está chovendo bênçãos e eu estou com minha sombrinha aberta. Eu só vou receber na hora que eu fechar a minha sombrinha. Eu recebo as bênçãos, né? Nós tínhamos um amigo de um familiar nosso que o tempo todo ele passava a mão na cabeça. O tempo todo ele era jovem, passava a mão na cabeça, ele estava cheio de problemas. E uma vez nós pedimos a um espírito benfeitor que desse uma atenção a ele, que fosse pacificá-lo e tudo, e ele respondeu para nós. Nós o imantamos, mas o tempo todo ele desconecta as energias que nós conectamos no chakra coronário dele. Vocês entenderam? Então ele mesmo desfazia. Talvez ele até percebesse, né? Induzido às vezes por acompanhantes que não queriam que ele se desenvolvesse, né? Que ele melhorasse. Então, outra variável é a variável do silêncio, que a gente já conversou. É preciso silenciar para ouvir diferente. Dizem que a oração é quando a gente fala com Deus. E a meditação é quando a gente silencia para ouvir a resposta. É quando a gente desarma um pouco e se torna quem nós somos, né? O Haroldo Dutra fala numa palestra dele que a gente entra dentro do aposento para repousar. E quando a gente está repousando, tudo sentido metafórico, né, gente? Nós não estamos fazendo outras coisas, não estamos com as nossas personas. Nós simplesmente somos quem somos. Só isso. Imagina, pós-cirúrgico, nós temos gente da área da saúde aí. O repouso é não fazer nada, é ser quem é. E do jeito que está. É assim que a gente precisa se apresentar ao Criador. Olha, eu sou assim, perfeita, eu estou assim ainda, Me ajuda, né? Outra variável para essas mudanças, para que a oração faça efeito, é a maturidade espiritual. Então é a gente tomar um pouco de juízo, né? Dar chance para nós mesmos. Deixar o que está confuso ficar mais claro, o que está pesado ficar mais leve, o que está rejeitado em nós ser bem acolhido. Às vezes a gente está se sentindo tão sozinho, chega uma pessoa, um amigo, um telefonema, uma pessoa afetuosa com a gente dá uma de durona, deixa, não vai ficar manhosa, né? Mas a gente precisa de aceitar. Porque às vezes é Deus mandando um semelhante nosso nos trazer aconchego, um ombro, um olhar. Outra variável é a liberdade, porque Deus não nos invade, Ele nos convida. Então é preciso que haja uma permissão interna para que Deus possa nos ajudar. Ele espera o tempo de cada um, né? Se a gente olhar uma mangueira, cada manga naquela árvore amadurece num tempo diferente.
Não tem todo mundo todas elas que amadurecer. Só porque é época de manga, cada hora, né? Senão a gente ia comer só um dia uma árvore inteira, né? A gente vai comendo aos poucos, ainda bem que cada um amadurece num tempo diferente. A variável da resposta não aparente. São tipos diferentes de respostas, às vezes diferentes do que a gente está esperando. Olha só o tanto que a gente desenvolve de sabedoria só no quesito aprender a orar, não é? Então existe um silêncio, existe ainda a resposta que parece não ser resposta. O silêncio prolongado que nos faz crescer, a espera, né, gente? Espera, não está na hora ainda não. Treinando a nossa paciência. Se a gente quer aquilo mesmo, então aguardemos, vai chegar da forma que precisa. É a espera que nos fortalece, a ausência que nos ensina a confiar. Às vezes foi embora uma pessoa, né? Voltou para a casa do Pai e agora a vida precisa continuar, a gente tem que se redescobrir de alguma maneira, né? Somos eternos. A não resposta que no fundo é a resposta mais profunda. Não há o que falar, nessa vida não tem resposta para isso. Quem sabe de lei de causa e efeito às vezes não tem resposta nessa vida. Então vamos, a gente vai se revoltar, rebelar contra Deus? Não. Seguimos. O bambu, ele não quebra, porque ele se curva diante das tempestades, né? E os orientais falam que ele consegue fazer esse movimento de flexibilidade porque lá dentro ele está vazio de ego, né? Então a gente se curva e quando a tempestade passa, ele volta para a sua posição. Assim somos nós. Precisa de sermos. Quando a resposta é não, às vezes é por proteção. Existe muito hoje um termo que os nossos amigos falam, é livramento. Não é? É um livramento. Às vezes foi algo que aconteceu, um mal necessário, né? Não aconteceu porque se fosse sim, o estrago ia ser maior. Então, aguardemos. Quando nós começamos a compreender isso, a nossa forma de orar muda, né? Será que hoje, a partir de agora, nós vamos fazer a oração diferente? Os jovens precisam de orar, aprender a orar sempre. Tem a vida toda pela frente, não é? Eu gostaria de encerrar da seguinte maneira, pedir a vocês que se assentem melhor na cadeira, deixem os 2 pés bem firmes no chão, coloquem as mãos sobre o colo. Quem estiver segurando alguma coisa, deixa aí no cantinho e feche os olhos. Aquieta-se. Inspira profundamente. Retenha um pouquinho o ar nos pulmões e solte devagarzinho. Sinta a experiência de estar e ser quem você é. Você apenas é. Nesse instante, não vamos pedir nada. Apenas reconhecer que fazemos parte de uma grande criação divina. Podemos silenciosamente dirigir o nosso pensamento ao Criador, a inteligência suprema do universo, e inspira profundamente, deixa esse mundo entrar dentro dos seus pulmões através das suas vias respiratórias superiores e solte o ar novamente.
que possamos nos tornar um pouco mais serenos, um pouco mais lúcidos a cada dia, um pouco mais capazes de amar e compreender. Procure dentro de você a energia da gratidão a Ele, ao Criador, porque nós estamos mergulhados no seu amor. Que a nossa oração não seja para convencer a Deus, mas para nos alinharmos com Ele. E aos poucos, venha retornando, escutando os sons externos, sentindo os seus pés tocarem o chão. Inspira e expira. E quando estiver tudo bem, abra suavemente os olhos. Eu desejo para todos uma boa noite e que possamos sair daqui hoje com uma visão melhor sobre a oração e do tanto que a oração pode nos ajudar no nosso processo evolutivo, de autoiluminação e de libertação. Muito obrigada.